Meus irmãos e minhas irmãs, queridas crianças, que alegria podermos nos reunir aqui na Catedral, neste horário tão belo, para podermos celebrar este mistério da nossa fé, vivenciando este quarto domingo desta bela caminhada quaresmal. Quarto domingo significa que nós já estamos avançados, bem avançados, neste caminho que nos levará à Páscoa de Nosso Senhor, a Páscoa passagem, nossa Páscoa, passagem da morte para a vida, do pecado ao estado de graça, passagem do estado da morbidez a uma vivacidade, passagem da cegueira a um estado de luz, de uma visão perfeita. Então, que bom que nós viemos celebrar neste domingo, onde nós somos iluminados por um dos trechos mais belos desta caminhada quaresmal, que é este famoso Evangelho do Cego de Nascença. Um evangelho verdadeiramente longo, ele ocupa todo o capítulo 9 do Evangelho de São João, mas ele é muito belo porque ele nem precisaria ser explicado, porque ele é autoexplicativo. No entanto, a palavra de Deus coça nossos ouvidos e nossa língua, e não faz mal a gente ressaltar alguns 2 ou 3 pontos aí. Primeiramente, uma curiosidade que nos vem deste Evangelho. No começo do Evangelho, nós encontramos neste Evangelho de João a visão de Jesus. Jesus viu um cego de nascença. Isto nós encontramos logo no início do Evangelho. Esta capacidade que Jesus tem de ver as coisas, de ver pessoas, de ver realidades, que não chama a atenção aos olhos de ninguém, somente chama a atenção dos seus olhos. E esta visão, esta atitude de Jesus, muito parecido com a visão do próprio Deus, no passado, no Antigo Testamento, a visão de Deus também com os fatos e com as coisas. Ele vê cenas e fatos que não chamam a nossa atenção, mas chama a atenção dele. Jesus também tem uma visão privilegiada e no seu olhar, na sua capacidade de ver, ele ressalta então esta divindade do olhar de Deus, porque ele tem um olhar de misericórdia, ele tem um olhar divino, tão humano, que de humano se torna divino. Portanto, ele viu aquela viúva lá no templo, quando fez aquela oferta tão minúscula, mas para Jesus foi o máximo. Ele viu também, subido naquela árvore, aquele homem que era tão pequenininho, Zaqueu, e antes que Zaqueu percebesse, ele disse: eu te vi. Ele vê. No Evangelho de hoje, ele vê este cego de nascença. Então, meus irmãos e irmãs, a primeira curiosidade que nós podemos destacar deste longo Evangelho é a capacidade que Jesus tem de ver. Um cego que não chamava a atenção de ninguém. Um cego que era um anônimo, não era contado, certamente nem nos IBGEs daquele tempo.
mas para Jesus ele é contado, ele é notado e é destacado no meio de tudo e de todos. Uma outra curiosidade que nós temos é o próprio encontro e o diálogo que Jesus tem com este cego. Ele, no primeiro momento, ele conversa com este cego e depois faz o envio, faz aquele ritual, o ritual de Deus, muito simples, com argila, com saliva, um ritual, uma cirurgia, digamos assim, muito simples, mas deu ao cego uma missão. Vai lavar-te lá em Siloé, que significa o enviado. O cego, portanto, recebe esta missão de fazer um caminho para ir mergulhar, para ir se lavar naquela piscina que significa o enviado. Então, meus irmãos e minhas irmãs, quem é o enviado? O enviado é o próprio Jesus, é ele o enviado do Pai. O cego recebe este imperativo de ir a Siloé se lavar. Uma outra curiosidade deste evangelho, a terceira e última, não que não tenha mais, tem tantas outras, mas eu ficaria com essas três, é que ele não tem nome. Por que ele não tem nome? Porque o evangelista não deu nome a este cego? Ele realmente não tinha nome? Eu também não vou dizer o porquê, mas nós vamos ter que descobrir ao longo desta semana, depois de retomar este evangelho amanhã, depois e sempre, para ver deste evangelho por que ele não tinha nome. Então, a visão de Jesus, o nome do cego que não tem, mas também o enviado, o mandato, o imperativo de Jesus para que o cego vá se lavar. E ele foi, ele obedeceu ao mandato de Jesus, ele foi obediente a este mandato. E lá aconteceu o milagre, ele saiu vendo, enxergando. A partir de então, depois desta cura, acontece uma coisa muito bela no Evangelho. Jesus sai de cena e quem passa agora a exercer uma profecia, quem é? É aquele que era cego, portanto, o ex-cego. Olha que coisa bonita. E por que isso deve nos chamar a atenção? Porque um dia, também você, eu, quem foi batizado, nós fomos banhados numa água no dia do nosso batismo. Nós também fomos banhados em Siloé, naquele que é enviado, o próprio Jesus. E ninguém é enviado a Siloé, ninguém é banhado no próprio batismo para continuar do mesmo jeito. Somos banhados para nos tornar um novo Cristo. E é isto que acontece no Evangelho de hoje. Aquele que é banhado, ele passa por uma via crucis na sociedade de então para dar justificativa da sua fé. Ele faz uma verdadeira via sacra para estar explicando às autoridades da época por quê, o como foi, quem foi que te curou? E ele vai explicando. Explica a primeira vez, explica a segunda, e tantas vezes, mas aquelas autoridades não são capazes de entender. Por quê? Porque são cegas e achavam que enxergavam na maior da perfeição, mas eram cegas. E agora então, este ex-cego passa a ser o quê? O grande catequista, é ele que vai falar de Jesus, é ele que vai falar do encontro, é ele que vai dar o testemunho, é ele que vai até enfrentar aquelas autoridades judaicas cegas. Ele dá tanta explicação e depois quase que se cansa de dar explicação. Mas por que vocês estão tão inquietos com esta
este milagre. Vocês também estão querendo ser discípulo dele? Olha só a interrogação do ex-cego, agora o grande catequista, né? É isso mesmo, meus irmãos e minhas irmãs. Nós precisamos ser discípulos daquele que deu a vista ao cego. De uma vez banhados naquele que é o enviado do Pai, nós todos precisamos ser o novo Cristo. Aonde nós moramos, na sociedade que moramos, na comunidade em que habitamos, naquele lugar onde nós vivemos e somos chamados a dar testemunho da nossa fé. O ex-cego agora, então, vai dizer, olha, foi simples. Ele colocou saliva, fez uma lama, passou na minha vista e agora veio. Simples assim como sempre são as coisas de Deus. As coisas de Deus são sempre assim muito simples e muito belas. Então, meus irmãos e minhas irmãs, a grande mensagem para nós, neste quarto domingo quaresmal, é que nós todos somos chamados, neste evangelho, neste domingo, a sermos banhados em Siloé, que é o próprio Jesus. Quer dizer, nós temos que sair deste banho com Jesus, deste nosso encontro com Jesus, revigorados, restaurados, redimensionados, quer dizer, um realinhamento da nossa vida, da nossa fé, das nossas atitudes, dos nossos propósitos. Precisamos, então. Esta é a beleza da mensagem deste quarto domingo. E isto nós encontramos na Quaresma, que é justamente um momento especial que cada um de nós temos de reinventar a própria vida. O Evangelho de hoje, então, é uma gota de água, né? Ou, aliás, uma piscina que nos convida a nos restaurar, a nos banhar em Jesus, para podermos ter uma vida digna, uma vida de passagem, assim como será a nossa Páscoa. Peçamos, então, a Nosso Senhor que nos abençoe, o Espírito Santo que nos ilumine, para que nesta semana nós possamos vivenciar justamente aquilo que nos pede o Evangelho de hoje. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.